Rafa Nobre já tá por aqui pra gente falar do Cruzeiro amanhã para enfrentar o Fluminense no Gigante da Pampulha. Conta pra mim, Xará, como é que foi essa reta final de preparação da Raposa, meu velho? Complicada. Boa tarde pra você, Xará. Boa tarde pro Lelhão, pro Seabra. O Samuca daqui a pouquinho com a gente também. Aqui o Tempo Esportes. Complicada porque o técnico Fernando Seabra tem problemas. No plural, realmente, para esse jogo de amanhã contra o Fluminense, um adversário que o Cruzeiro não vence desde 2018. É claro que teve aquele hiato em que o Cruzeiro disputou a Série B durante 3 anos, 3 temporadas, mas desde então o Cruzeiro não consegue vencer o tricolor carioca. E aí pode somar a Copa do Brasil, aqueles 2 duelos do ano passado. Teve aquela confusão envolvendo o Bruno Rodrigues e o Henrique Dourado, aquele pênalti que até hoje a gente não consegue entender. Mas enfim, o Cruzeiro com alguns problemas para essa partida, mas vai tentar manter o 100% de aproveitamento jogando em casa. Até aqui 3 jogos e 3 vitórias atuando no Mineirão. Teve Botafogo, vitória, e na última rodada o Cuiabá, 3 vitórias. Então o Cruzeiro tenta manter esse 100%. Mineirão, que foi o verdadeiro calcanhar de Aquiles do Cruzeiro na última temporada. Esse ano o Cruzeiro vem regulando e, claro, vai tentar manter esse bom aproveitamento. Além do Barreal, que não atuou no jogo contra o Vasco da Gama na última rodada, o treinador cruzeirense perdeu também o Rafa Silva. Ele teve uma fisgada na coxa. O Cruzeiro ainda não atualizou a situação do atacante cruzeirense. Tem 4 gols já na temporada. Vai passar por exames e aí o Cruzeiro vai atualizar. Deve até soltar daqui a pouquinho já a lista de relacionados, e o Rafa Silva não vai estar nessa lista de relacionados por conta dessa lesão que teve. A gente ainda não sabe, né? Se é uma lesão, você acabou sentindo a coxa, mas por conta desse problema na coxa não vai atuar e deve ficar fora dos jogos seguintes. O caso do Barreal, ele que teve um estiramento no joelho, ele ficou fora do jogo contra o Vasco da Gama, fica fora desse jogo contra o Fluminense e vai ficar fora também do jogo contra o Bahia. A expectativa é que ele possa voltar na outra quarta, de novo Mineirão, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro jogando dentro de casa, e a expectativa é que ele possa voltar. Notícia até boa, né? Já que a gente está falando de uma lesão no joelho, né? Então ele deve voltar, fez exames, esses exames não apontaram nenhuma lesão mais grave. O outro problema, até o Lelhão tinha destacado ontem, né, Lelhão? A questão do Romero. Ele visivelmente não conseguia atuar na plenitude da forma dele lá em São Januário. Tá com dores na panturrilha, já tinha sentido no jogo contra o Cuiabá, foi substituído, e no Rio de Janeiro também acabou sendo substituído. Pode ficar fora desse jogo de amanhã, e aí o Fernando Seabra tem um problemaço para poder resolver, já que jogador para aquela posição praticamente só conta com o Felipe Machado, e o Felipe Machado não atua há pelo menos 6 jogos pelo Cruzeiro. Já é praticamente uma carta fora do baralho o volante cruzeirense, que tem negociações, inclusive, para deixar a Toca da Raposa 2. Aí são problemas, Xará, então a gente pode colocar no plural. Você até destacava ontem, né, Lerão, como o Romero não estava demonstrando aquilo que a gente costuma ver dele dentro de campo, né? Errando passos até bobo, né? É verdade. Lá em São Januário, acho que ficou isso muito mais claro do que no jogo anterior contra o Cuiabá, que ele também foi substituído, né? Mas o Romero, ele é peça importantíssima. Como é que é? El Perro. Pois é, ele é o cão de guarda do meio de campo do Cruzeiro. E na ausência dele, você tem como substituto imediato, realmente, no elenco, o Felipe Machado. Não tem outro ou tem? Não tem. O Japa joga mais adiantado, o Ramiro acabou entrando na vaga do Matheus Pereira, um jogador que não faz essa função de primeiro volante ali, não tem hoje. E a pressão do Vasco lá em São Januário é com o Ramiro já como primeiro volante. E provavelmente vai ter que ser, né? Se o Romero não jogar, o Felipe Machado, ele tava não sai, chegou até a nem ser relacionado, né? Agora voltou a ser relacionado. Será que a negociação não acabou, não? Então, o que a gente tem de informação é que elas continuam, sim. Tem uma possibilidade grande dele ser negociado. Ele tem contrato com o Cruzeiro até 2025, né? Mas não deve permanecer, não está nos planos da diretoria. Deve ter conversado já, né? Acredito. Então, assim como o Papagaio, que o Papagaio falou na Zona Mista que não ia continuar, já tem... Já foi, né? Já foi. Papagaio, ele não está no Cruzeiro mais praticamente, só falta os detalhes finais, mas não está no Cruzeiro. Mas o Felipe Machado, ele foi relacionado. O jogo contra o
Cuiabá foi relacionado, contra o Vasco também. E o Cifuentes está lá na Copa América. E o Cifuentes está na Copa América. Então, praticamente não tem opção aí. A ideia é que possa ser, talvez mesmo, o Ramiro a opção que, pelo menos, vem utilizando o seu primo Seabra. Eu vou te falar, assim, o Ramiro também até hoje não mostrou grande coisa, né? Não mostrou esse jogador. Eu esperava, inclusive, mais dele. Quando ele foi contratado, eu achei, boa contratação. Vai fazer vai bem ali no meio de campo. Não tá legal. E do lado dele, o Lucas Silva também não tá bem, né? A gente pegar ali o Lucas Silva também jogando como segundo volante, não tá bem. Não acerta passe, não tá chutando de longe, como ele tem uma característica de chutar forte longe. Então, realmente, o Fernando Seabra vai ter um problemão na mão aí. Vai pegar o Fluminense também, que tá desesperado na zona de rebaixamento. Vai ter que montar... Se eu fosse escalar o time, eu montaria até um meio de campo mais ofensivo. Com quem? O Japa, por exemplo, é um. Eu coloco o Japa ali e vambora. Ajuda na marcação aí, mas vai pra frente. E vamos ver o que dá, porque não dá também pra ficar se segurando muito ali. Coloca o Felipe Machado, que tem tempo que não joga. Sei lá, coloca o Ramiro, que não tá bem. Não sei se eu entraria com algum desses aí, não. Agora, o Ramiro, ele sempre jogou no Grêmio e no Corinthians. Ele era, ele era o lado direito do losango. Igual não era Maldonado, Recife, Wendel e Alex. Então ele seria o Recife, jogando pelo lado direito. Assim, ele ganhou praticamente tudo pelo Grêmio. Depois jogou assim pelo Corinthians. Mas aqui no Cruzeiro, quando ele estava engrenando, teve a contusão. Era um meio de campo que tinha ele, Vital e o menino. Richard. E o Richard. Agora me assustou, não sei o que vocês acham. Pelo menos me assustou muito a entrada do Japa. Acho que ele entrou muito mal em São Januário. Muito tempo que ele não joga também. Na verdade, não tinha. É difícil destacar naquele jogo do Cruzeiro, pra mim. Foi Anderson, João Marcelo e Zé Ivaldo que conseguiram regular. O resto da turma todo foi bom. Ali foi um jogo. O Japa entrou muito mal. Uma briga de foice no escuro, né? Porque o time do Vasco também, vamos combinar que é uma coisa horrorosa. Então, o Cruzeiro não jogou nada. O Vasco também não. Então, foi um jogo horroroso. Foi um jogo horroroso de ambos os lados, né? Então, é difícil destacar alguém ali, né? A gente tira o Anderson aí porque fez duas boas defesas, mais nada. Isso é igual o Faustão falava, né? Final de domingo, aquilo lá foi pra fechar com chave de ouro mesmo, pra quem já tivesse com sono e dormir rápido. Sabe o que faltava ali pra bater a deprê de vez mesmo? A trilha de encerramento do Fantástico. Nossa Senhora. Que aí você ouve e fala, meu pai, acabou o fim de semana. Amanhã começa tudo de novo. Cara, eu vou falar, a televisão lá em casa pediu arrego durante o Vasco e Cruzeiro, tá? Mas a culpa disso tudo foi por causa de uma ausência. Certamente quem estava ausente vai voltar amanhã. Né? Pois é, a gente falou dos pontos negativos, mas é claro que tem pontos positivos também, né, Lelão? A principal delas é a volta do Matheus Pereira, é o líder de assistências do Cruzeiro, são 9, é o artilheiro também da equipe com 6 gols, então é um cara diferente que dá essa qualidade pro meio campo, né? Ele volta, o Matheus Vital já tinha participado do treinamento de ontem o Cruzeiro já havia anunciado que ele tá liberado para essa partida, então a expectativa é que ele possa ser relacionado, assim como o Josefer, que também pode ser uma boa opção. O Seabra até disse isso depois do empate contra o Vasco, na entrevista coletiva. Ele disse que vai recorrer ao que tiver à disposição dele, mas que principalmente pode usar os garotos, e foi isso que ele fez lá em São Januário, né? Das 5 substituições, 4 foram os garotos revelados pelo Cruzeiro, e o Josefer, a gente espera muito dele também, né? Sem dúvida alguma. Eu até hoje eu comento aqui o motivo que a gente não sabe que levou assim o pessoal a levá-lo para Valladolid, para passear lá. Foi passear lá. Porque falam que ia ser um intercâmbio para troca de experiência, já que era outro time que pertencia ao Ronaldo. E o Pesolano cansado de conhecer esse menino. Pois velho. Assim, em que engrandeceu a passagem dele lá na Europa? Sinceramente, eu acho que ele estando aqui no Cruzeiro, né? Poderia ter servido a Raposa e ter tido um aproveitamento melhor aí do que ter ido pra lá, né? 2 meses só, né? Muito pouco tempo. Muito pouco, velho. 1 ano, sei lá. É igual o Totonho brinca, né? Eu morei na Itália 2 dias. Pô, ficou 2 meses, né? Isso aí não é experiência pra nada. Antes tivesse ficado no Cruzeiro aqui pra ajudar a Raposa naquela ocasião, viu, Xará? Pois é. E a gente fala de problemas, mas o Fluminense também tem problemas, o Seabra. E não são poucos, não só a posição da tabela, tem pelo menos 6 desfalques o Diniz. E aí, entre os nomes, tem nomes importantes desses desfalques aí, o Fluminense, ele que não conta com o Ganso, Felipe Melo
e o Guga, eles estão suspensos. Além deles, tem o Arias, o John Arias está servindo a seleção colombiana, o André, o volante, e o Lelê, os dois ainda estão se recuperando de lesão. Então, ou seja, se o Cruzeiro tem problemas, o Flu também tem, né? O Fernando Diniz também vai ter que... Fernando Diniz que já vem sendo muito questionado, inclusive, né? Lá no Fluminense. Aliás, a campanha dele no Brasileiro esse ano é uma coisa horrorosa, né? O Fluminense não consegue engrenar, não consegue mostrar futebol, e com essa quantidade de desfalques aí, é um jogo... Não vou dizer que o Cruzeiro... é tranquilo pro Cruzeiro, porque o Fluminense é o Fluminense, né? Tem que ter respeito ao Fluminense, porque é um dos gigantes aí, claro, vai vir aqui para encarar o Cruzeiro, não vai passear aqui no Mineirão. Mas o Cruzeiro, para mim, é favorito nesse jogo por jogar em casa com o apoio da torcida. Além disso ainda, o Fluminense tem números que até certo ponto assustam, né? O Fluminense, a gente está falando do atual campeão da Libertadores, né? Tem 19% de aproveitamento contra os times da Série A. Dentro do Brasileirão é o time que menos venceu. Os times da Série A são 14 jogos, só uma vitória, 5 empates e 8 derrotas. Então, aproveitamento péssimo do Fluminense esse ano. O Fluminense tem uma vitória no Brasileiro. Contra quem? Contra quem? O Vasco da Gama, né? O clássico. Sempre ressuscitando aí o que tá numa situação pior que ele. Daqui a pouquinho a gente tenta passar esse 11 inicial do Fluminense pro jogo de amanhã. Fato é que o time do Fernando Diniz no Brasileirão tá danado de assistir. Passou para as oitavas da Libertadores, até porque se não passasse também seria vexatório, vergonhoso, é o atual campeão. Mas o brasileiro não vai nada bem. Samuel Venâncio já tá conectado conosco, viu, Xará? Que legal. Então vamos já trazer o Samuca para esse bate-papo aqui. A gente estava falando aqui, Samuca, dos problemas que tem o Seabra para esse duelo. A gente já sabe que não tem Barreal, não tem Rafa Silva. Aí acredito que deve ser mesmo o que vinha trabalhando já, o que foi no Rio de Janeiro, com o Robert e também o Arthur Viana. Agora, se perder o Romero, aí a situação complica ainda mais, né, Samuca? Boa tarde. Pois é, Rafa. Boa tarde, boa noite aí já, né? 6 horas. Um abraço aí para os amigos que nos acompanham aqui em O Tempo Esporte. Seria uma baixa importantíssima, porque o Cruzeiro não tem ali alguém. Vai ter que, por exemplo, acho que se ele não tiver o Romero, ele pode fazer o Ramiro ali como um primeiro volante. Então vai ser um golpe para o Cruzeiro, e acho pouco provável que o Romero vá para essa partida. Ele já atuou ali sem estar 100% diante do Vasco, e isso acaba se tornando um perigo, né? Porque o jogador, às vezes ele preserva uma parte do corpo e força a outra e acaba tendo lesão. Então talvez aí seja o momento do Romero parar, ficar 100%, e voltar, porque tem muito jogo ainda pela frente no Campeonato Brasileiro. Agora, é um desafio para o Seabra escalar o time para a vaga do Rafa Silva, tendência natural aí do jovem Arthur Viana. Ele entrou lá já no segundo tempo contra o Vasco, então não tem porquê. Coloca o garoto aí e vamos ver. Até gostei da estreia dele, achei com personalidade para um jogo difícil como ele entrou. E agora, ali no meio, aí sem o Romero, acho que complica bem para o Fernando Seabra. O Cruzeiro vai ter que fazer um jogo de superação aí. Tudo bem que volta, claro, o craque do time, o Matheus Pereira, e isso faz toda a diferença, né? Legal, então é isso. O Cruzeiro, tô vendo aqui, Samuca, o Cruzeiro, goleada, pelo menos para mim aqui, até certo ponto, surpreendente no Sub-20. Cruzeiro 6-0 no Corinthians, jogando na Arena do Jacaré. Kaique Kenji 3 vezes, teve um gol contra. Juan Índio e Juan Gabriel fizeram os gols, pelo menos para mim, né? A gente tá falando do Corinthians, né? Fez o atual campeão da Taça São Paulo, Cruzeiro aplicando 6-0. Para mim, surpreendeu. Para você não, Samuca? Esse time do Corinthians aí nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, ele vem bem mal, né? Mas o Cruzeiro, claro, fazendo uma grande campanha e tem bons garotos, né? E se a gente for analisar, tem muitos aí que estão servindo o time profissional e que poderiam estar nessa equipe Sub-20, mas não deixa de ser uma grande vitória com esse Kaique Kenji aí jogando muita bola. Para quem é da década aí de anos 90, 2000, o Kaique Kenji é filho de um grande lateral esquerdo do nosso futebol, né? Do Kleber, ex-Corinthians, ex-Internacional.
E ele é atacante de beirada e tá crescendo cada vez mais nesse time sub-20 do Cruzeiro. Aí tem Juan Gabriel, Juan Índio, tem Guimeira, tem muitos talentos nesse time sub-20 que faz realmente uma grande campanha no Campeonato Brasileiro da categoria. Se ele jogar, Lélio, um pouquinho do pai, ele tá feito, né? Demais, o Kleber, quando ele fazia o overlap, enfim, recebia a bola do Ricardinho ali pela esquerda, ele só olhava e colocava a bola ali na cabeça do Luizão. Era assim no Corinthians. E o Kleber jogou no Cruzeiro. Não era tão brilhante como ele tinha sido nos tempos do Corinthians, mas teve uma passagem rápida por aqui, não teve? Eu tô até vendo aqui pra lembrar. Ele realmente jogou na seleção brasileira. O Kleber era ótimo Santos, jogador. Né, Inter e tal. Mas jogou no Cruzeiro também, não jogou? Kleber Carvalho Corrêa. Não jogou não. Não, né? No Cruzeiro, sinceramente, Corinthians... Aqui não, jogou não. Tá. Jogou no Basel, no Hannover, depois Santos, Inter e Figueirense. Tô confundindo ele com aquele outro lateral esquerdo do Inter que veio pra cá. E saiu daqui brigado também. Brigou lá e brigou aqui. Esse aí é o que faz dedo pra torcida. Esse aí. Como é que é o nome dele? Esqueci. Fabrício, que é o Williams, o quê? Nossa, o Fabrício é muito doido, né, velho? Ele reclama... Desculpa, Kleber. Desculpa. Confundi. Ô, Samuca, só uma pergunta aqui dessa molecada que goleou o Corinthians hoje pelo Brasileirão Sub-20. Talvez algum que esteja ali mais descansado, que não tenha entrado. Não tem ninguém que possa servir pra compor o elenco pro jogo de amanhã da equipe principal contra o Fluminense, não, velho? Então, se eu fosse Samuel Seabra, o Juan Índio estaria no banco amanhã, porque ele vai jogar com Arthur Viana. Não tem outro centroavante, né? O Rafa Silva vai parar aí por alguns jogos. Eu levaria o Juan Índio, deixaria ele no banco lá, porque uma coisa é, ele pode até improvisar, dependendo ali, João Pedro, Gabriel Veron, caso precise. Eu acho que começa com o Arthur Viana, mas levaria o Juan Índio, hein? Você ganha aí uma opção, testa. Gente, é hora também de fazer isso. Tá faltando gente. Chama a garotada aí e seja o que Deus quiser. Esses garotos aí, uma hora, eles vão ter que entrar, né? E chegou o momento, mas não sei se tem essa possibilidade. Vamos aguardar ainda a lista dos relacionados. Vocês falaram aí do Fabrício. Eu estava em um jogo Vasco e Cruzeiro, lá em São Januário. O Fabrício estava no Vasco. Foi aquele time, acho que foi o jogo antes do título do Cruzeiro contra o Corinthians. O Mano colocou um time todo reserva. E o Vasco, para variar, o Vasco estava brigando para não cair no Campeonato Brasileiro de 2018. Nem sei se foi rebaixado depois. E aí a torcida tava, fora Fabrício, fora Fabrício. Aí ele deu uma assistência lá para um gol do Vasco. Fica Fabrício, fica Fabrício. Aí ele foi substituído e a torcida aplaudiu ainda. 18 não caiu não, viu, Samuel? Caiu em 8, 13, 15 e 20. 18 essa não tá no currículo, não. Brigou, né? Brigou. Brigar pra não cair já é a sina do Vasco aí. É um bom tempo, viu? Bom tempo. Tem algum 19 outro... depois de 19 teve até o confronto direto em São Januário. Com o Adilson jogando lá contra o Vasco, que era treinado pelo Luxemburgo. Ah, é mesmo. O Luxemburgo treinou o Vasco aí, né? Luxemburgo é mesmo. Atrás. Tem algum outro, Xará, você que acompanha também a base do Cruzeiro aí? Que você eu acha gosto que muito do Seninha. Eu acho que é uma boa oportunidade também, né? A gente não tem... O Cruzeiro não tem volante amanhã praticamente, né? O que você acha do Seninha? Eu acho que ele é muito bom de bola, né, o Samuca? Na final da Taça São Paulo, se não me engano, o gol do Corinthians sai depois que ele se machuca, acho. Se eu não estiver enganado. Eu acho ele muito bom volante. Sim, o Henrique Silva, né? Isso. Ele fez realmente, o Seninha, no Sub-20, fez uma ótima copinha. Mas eu falo mais aí pela necessidade, né? Claro que tem garotos ali que podem ser observados pelo Seabra, mas eu falei só o Juan Índio porque o Cruzeiro não vai ter centroavante de ofício no banco se começar com o Arthur Viana. E eu tô até vendo a escalação aqui, o Rafa e amigos. O goleiro Otávio, tá lá o Dorival, tem o Pedrão,
Tem o Seninha no meio, como o Rafa destacou. Na frente, o Juan Índio, Guimeira, o Kaique Kenji, né? Que o Samuel destacou aí também. O time do Cruzeiro tem promessas aí que, se vingarem, são bons jogadores, viu? O Batistella também tá no banco. Né? Mas esse Batistella, ele inclusive é sub-17 ainda, né? Esse menino é muito bom de bola. Pelo que a gente observa dos times de base do Cruzeiro, sub-17, sub-20, tem bons jogadores, né? E agora, bom, a torcida sempre espera por investimentos, né? E pode ser que esses meninos não tenham tantas oportunidades aqui, né? Esse é um problema, né? Se começar a contratar demais, os meninos ficam escanteados, né? Não tem como entrar. No último jogo agora contra o Vasco, o Cruzeiro teve, se eu não me engano, uns 5 jogadores da base ao mesmo tempo em campo, né? Você pegar Robert, Japa... Faltou só o Kaique praticamente entrar para todo mundo que tá aqui, ou que passou pela base, participar do jogo, né? O resto, todo mundo foi acionado. O Robert sai para a entrada do Gasolina, né? Não sei se chegou a ter 5 ao mesmo tempo, mas que passaram pelo jogo, com certeza 5. Inclusive entraram o 4. Lucas Silva, né? Que começou mais de outra geração, mas começou o Lucas Silva, sim. Aí são 6. Se o Gasolina foi a última modificação, aí ficaram um bom tempo 5 em campo. Pois eu não lembro. Ô, Samuca, e aí teve uma informação, e a gente, claro, não é para esse jogo de amanhã, não é pensando no Fluminense, mas o Cruzeiro, você chegou a levantar uma situação envolvendo o João Marcelo e o Matheus Pereira também, eles que a gente sabe, eles vão permanecer no Cruzeiro, o Cruzeiro exerceu o poder de compra, mas tem aquele período em que a janela é aberta só no dia 10 de julho, e aí ficaria essa lacuna do dia 30, quando encerra esse período, até o dia 10, para que o Cruzeiro pudesse resolver a situação dos 2 jogadores. Como é que tá? Em que pé que tá dentro de uma apuração que você chegou a fazer? O Cruzeiro corre mesmo o risco de perder esses jogadores? Então, eu busquei essa informação porque no ano passado o Atlético ele ficou sem o Paulinho no jogo com o América, porque ele estava emprestado até 30 de junho e a janela no ano passado se abriu no dia 3 de julho. Só que o Cruzeiro, já se antecipando a isso, fez uma consulta à CBF, porque no sistema de registro da FIFA, o TMS, tem uma possibilidade de você fazer a conversão dos contratos sem ter que passar por esse período da janela. Então você sai de empréstimo para compra, aí o contrato de empréstimo para um contrato definitivo, tudo ali no sistema. E isso passa a valer no Regulamento Geral de Competições da CBF. Então o Cruzeiro fez a consulta, a CBF deu o ok e o Cruzeiro já trabalha para fazer isso. Então os atletas não vão ficar fora aí desses jogos, porque o Cruzeiro poderia perder o Matheus e o João por até 3 partidas no Campeonato Brasileiro. Criciúma e Corinthians, isso seria certo. Aí dependeria do jogo, ou do dia 10 ou do dia 11, para saber quando a CBF iria marcar essa partida. Se marcasse para o dia 10, aí não teria como. Se marcasse para o dia 11, teria, mas está tudo resolvido. O Cruzeiro já tem o aval da CBF para registrar normalmente o novo contrato sem depender de abertura de janela. É isso, então tinha essa preocupação aí para os jogos contra Corinthians, desculpa, o outro jogo era Criciúma, né? Isso, então Criciúma e Corinthians seriam jogos que possivelmente isso poderia acontecer, mas está tudo resolvido, então o Cruzeiro não corre o risco também, seriam 2 perdas importantíssimas. Né? O Diego Urbano já falou, todo cuidado é pouco, né? Quando se tem o Fluminense na zona de rebaixamento. É verdade, portuguesa. Abram bem os olhos aí. Tava vendo aqui a matéria que já está no nosso portal sobre os prováveis times de Cruzeiro e Fluminense para o jogo de amanhã. E Fábio, obviamente, estava na lista, Samuel Xavier, Marlon, Thiago Santos e Marcelo, Lima, Alexander, Renato Augusto, Keno, Marquinhos e Cano. Só que o Lucas Maia, nosso colega aqui do audiovisual da Sempre Editora, e eu tô tentando confirmar essa informação também com a assessoria do Fluminense e com o nosso colega lá da Super Rádio Tupi também, o Sérgio Guimarães, né, que cobre o Fluminense lá na Super Rádio Tupi. Parece que Fábio teve um mal-estar no último treinamento e corre o risco de não vir para Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro.
se você já tinha falado que eram 6 desfalques pro Fluminense, se o Fábio não estiver aí na delegação, nessa viagem, né? O time que vem pra BH pra disputar o jogo, mais uma baixa pro Flusão aí, viu, Rafa Nobre? E o Cruzeiro não conseguiu vencer ainda o Fábio, né? Foram 4 jogos, né? Os 2 da Copa do Brasil, os 2 do Brasileiro do ano passado, 4 derrotas. Teve aquele pênalti lá, Bruno Rodrigues, Henrique Dourado, né? Naquele Brasileiro do Mineirão do ano passado, né? Que teve também o Fábio. Então, é só derrotas. O Cruzeiro, é claro que é um goleiro extra classe, né? Não deseja o mal de ninguém, mas se não tiver o Fábio, fica mais fácil fazer gol, né? Melhor, né? Quem é o goleiro reserva do Fluminense? Você sabe quem que é? Quem? Samuel lembra quem que é o goleiro reserva do Fluminense? Aí ele vai entrar e fechar o gol, Vitor Eudes. Certa resposta. É Ou seja, um ex-reserva do Fábio aqui e é a reserva do Fábio lá no Flu É o também. que foi revelado pelo Cruzeiro, então, né? Mais um, né? É o Vitor Eudes, ele mesmo. Bom, são 6h13 pra gente dar sequência aqui ao noticiário do Cruzeiro. Mais algum detalhe por aí, Xará? O Cruzeiro divulgou a última parcial de ingressos vendidos, mais de 25 mil. A expectativa, o Cruzeiro tinha solicitado uma carga de mais de 31.700. Vamos ver se aumenta aí essa venda. A gente tem mais de um dia aí para a venda de ingressos, mas a expectativa é que possa, pelo menos mais de 30 mil possam comparecer ao Mineirão para poder empurrar o Cruzeiro rumo à 4ª vitória dentro do Brasileiro. 3 jogos até aqui, 3 vitórias, como a gente passou, né? Botafogo, Vitória e Cuiabá. Tenta agora contra o Fluminense a 4ª vitória. O Cruzeiro que vai bem, regulando no Mineirão. 9h30 da noite, o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense no Gigante da Pampulha. Samuel Venâncio, mais algum detalhe por aí, Samuca? Não, só vamos na expectativa aí pela lista dos relacionados para ver se vem novidade aí nesta convocação do técnico Fernando Seabra. Show de bola, amanhã a gente volta a conversar com Samuel Venâncio aqui no programa. Um abraço para você, Samuca. Até a próxima. Valeu, um abraço, tamo junto. 6h14. Qualquer novidade sobre essa questão do Fábio, a gente traz aqui dentro do Tempo Esportes desta terça-feira. E o senhor volta daqui a pouquinho com mais a Raposa, beleza, Xará? Combinado, Xará. Valeu demais. Rafa Nobre com as informações do Cruzeiro aqui no Tempo Esportes.